programa a seguir é uma produção independente. Todo o seu conteúdo é de responsabilidade total de seus produtores e idealizadores. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão Espiritual, aqui pela RTV ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a maçonaria. Então seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, vamos disseminar conhecimentos positivos e valiosos para a nossa existência humana. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Maurício Coelho Mafra. Ele representa o delegado do Grão-Mestre, falei certo? Do Grande Oriente. Certo, do Grande Oriente de Santa Catarina. Muito bem-vindo, Maurício. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de estar conosco hoje. E hoje nós vamos falar sobre esse tema. Então eu gostaria que você se apresentasse, porque ele deixou aqui comigo um currículo, gente, mas se eu ler tudo isso aqui vai até metade do programa, porque ele está na maçonaria desde que ele nasceu, não é verdade? É, praticamente, quase, né? Porque eu já nasci, meu pai era maçom quando eu tinha 3 anos de idade. Sim. E aí a gente tem algumas etapas dentro da maçonaria, que a gente chama de ordens paramaçônicas, que aí já pegam crianças e adolescentes até chegar à maioridade, né? Então eu passei por todas essas etapas dentro da ordem. E você está há quantos anos? Como, você vai ter que dizer a idade, né, agora, né? Como maçom, eu vou fazer 22 anos agora, dia 28 de julho desse ano. Certo. 22 anos. Porque você tem uma formação aqui muito interessante. Então, vamos começar com aquela pergunta assim que não quer calar, né? O que é a maçonaria? Quando surgiu a maçonaria e quem fundou? Bem, a maçonaria, Karina, ela é uma fraternidade universal. Sim. Tá? Constituída de homens, né? Sendo uma instituição, ela é iniciática, ela é filosófica, ela é filantrópica, ela é progressista. Por que progressista? Porque a gente acredita na imortalidade da alma, né? E num ser supremo, único e infinito. E também a maçonaria é adogmática. Tá? Certo. O surgimento dela, segundo historiadores, né, surgiu ali na Idade Média, ali pelo século XII, que era a formação de homens, né, que eram construtores de igrejas, né? E isso disseminou muito na Europa devido à expansão do cristianismo. E então eles formaram uma corporação que chamava de guildas, né? Essas guildas nada mais eram que associação de pedreiros e arquitetos naquele tempo. Então eles detinham muita tecnologia para aquele tempo, né? Você imagina o seguinte, naquele tempo, no século XII, sem softwares de construção, de cálculo estrutural, fazer obras com pé direito de 20 metros de altura, arcos, né? Sem tecimento, sem nada. Então eles detinham essa arte de construção. E eles passavam esses conhecimentos de gerações em gerações, né? Entre símbolos, sinais, palavras, né? E quando a gente visita principalmente as igrejas da Europa, a gente vê algumas simbologias desses maçons antigos que tem lá, né? Então eles detinham e colocavam ainda umas simbologias para identificar aquele tipo de construção. Tá? E a gente daí pode dividir a maçonaria, né? A gente pode dividir em 4 etapas. Tá? A primeira é quando ela era primitiva, vamos dizer. Então, assim, a nossa lenda, ela se baseia na lenda do rei Salomão. Está na Bíblia, Reis 1. A gente está falando isso de 1015 anos antes de Cristo. Ela também tem uma grande influência das civilizações antigas. Aí, egípcia, 3.000 anos antes de Cristo. Aí tem dos persas, né?
Tem aí, a gente pode falar também dos essênios, enfim, aí são várias civilizações aí que têm uma influência. Então, ela é primitiva, depois ela passou por operativa. O que significa isso? Operativa eram os construtores mesmo, né? Os arquitetos e os pedreiros que construíam realmente, né? As catedrais naquele tempo, as construções, era tudo feito por eles, né? Isso lá no século 11 e 12, correto? E aí eles se reuniam que em tabernas, sempre escondidos, né? Para melhor, para ter uma melhor reunião, para ter melhor troca de informações e conhecimento. E aí veio a gente fala também que veio uma outra era, que aí a gente chama da era especulativa. O que seria isso? Porque a maçonaria, quando ela saiu da taberna e foi para um prédio, né, vamos dizer assim, ela foi construída a Grande Loja da Inglaterra em 1717. Então ela saiu da taberna e ela deixou de ser secreta e foi meio indiscreta para um prédio, né? E nesse prédio, então, dali até os tempos atuais, nós temos registros, vários registros. Então, de 1717 para trás, aí a gente tem um registro mais antigo, quando ela é operativa, no manuscrito de Régios, que foi 1390 por aí. São 64 páginas escritas em pele de cordeiro ainda, né? Nossa. Então, assim, quando é operativa, a gente só tem um manuscrito. E depois que ela virou a fundação da Grande Loja da Inglaterra em 1717, até então, aí nós temos vários fatos históricos já comprovados. Aí nós temos a maçonaria contemporânea, que aqui no Brasil começou em 1789. E hoje se fala por alguns historiadores que nós somos a maçonaria executiva. Por que executiva? Porque a gente já saiu de taberna, fomos para uns prédios e agora nós estamos atrás de uma mesa, né? Sim, porque se cresceu, né? Exato, e assim, sempre evoluindo com o tempo também. Sim. Porque se você quer prosperar, você quer ir atrás de alguma coisa, atrás de ideais coletivos, tu não precisa mais montar num cavalo, pegar uma espada, né? E ir para uma guerra, literalmente. A nossa guerra hoje é a conversa, é o diálogo, é um papel, né? Uma caneta. Então é isso. Que coisa boa, que curiosa que eu tô. Tô muito curiosa. E olha só, a minha amiga Marlova fez uma pergunta Certo. e a gente estava rindo. A Marlova está nos assistindo agora, quero mandar um beijo para ela, que é uma amiga querida. E ela perguntou por que a maçonaria ela é masculina, vamos dizer assim, né? E não tem essa questão do feminino do masculino junto. Você poderia nos explicar? É assim, como ela é uma instituição praticamente medieval, naquele tempo as mulheres não iam para o campo de batalha. Sim, sim. Então ela criou nesse aspecto. Eram homens que iam, né, para frente do campo mesmo, né? E ela tomou uma grande força, principalmente na Idade Média, ainda com os Cavaleiros Templários, né? E eram só homens, né? E com a evolução da maçonaria e dos tempos, foi criado também algumas constituições, certo, onde ali fala que realmente tem que ser homens, livres de bons costumes, né? Livres, a gente pode interpretar de várias formas, porque livres tu não podia ser escravo naquele tempo. Tu tem que ser livre para poder ir e vir, o direito de ir e vir, né? Sim, sim. E bons costumes que eu acho que até hoje também... Até hoje é importante, importante, né? Uma né? boa conduta, Exatamente. bom caráter, isso é essencial em todas as religiões, em todas as filosofias, né? É importante a gente conduzir a nossa vida da melhor forma possível e então nada mais justo do que a gente buscar isso dentro da maçonaria também, né? Exato. Né? Então começou com os homens, né? Claro que hoje nós estamos já, né, no século XXI, existe algumas maçonarias, né? Existe uma congregação universal das maçonarias regulares, onde todas elas se reconhecem, sendo maçonaria mesmo, né? E tem algumas que não são reconhecidas, né? E aí tem a prática feminina também, principalmente na Europa, né? E, Maurício, uma pergunta que surgiu agora.
A Rosa Cruz tem alguma coisa a ver com a maçonaria ou é outra Não, coisa? é uma outra instituição. Outra instituição. Só que nós também estudamos o grau Rosa Cruz também dentro da maçonaria na parte filosófica. Interessante. E qual que é o objetivo e a missão da maçonaria? Bem, o nosso objetivo, eu acho que é claro, né? É ajudar os homens a reforçar o seu caráter, né? A melhorar a sua bagagem moral e espiritual, Certo. que é importante também. Aumentar os horizontes culturais. Aí a gente pode falar também amor filial, amor à pátria, né? Amor e zelar pela nossa educação, saúde, né? E principalmente o combate à ignorância. Então, o nosso objetivo principal é a busca da verdade, né? Praticar as virtudes, combater os vícios e respeitar as indiferenças. Praticamente Exatamente, isso é muito importante. E a maçonaria, ela é considerada o quê? Uma filosofia, uma religião? Tem alguma... denominado alguma coisa, assim? Como a gente falou no início, ela é uma instituição iniciática e filosófica. Filosófica. Por que muita gente confunde achando que ela é uma religião? Primeiro é o seguinte, para ser maçom, tu tem que acreditar num ente supremo. Então ele pode ser Buda, pode ser Maomé, né? Tem que ser um ente supremo. Então dentro das nossas reuniões né, ritualísticas, nós temos um altar. Ali é colocado um livro sagrado. O que é um livro sagrado? Bem, a maioria é católico, então se coloca às vezes a Bíblia Sagrada. Nós temos irmãos, principalmente aqui na nossa região, que ele é indiano, então o hindu tem uma vertente de seitas. Ele coloca o livrinho dele lá em cima do altar também. Nós temos irmãos aqui na região de Tubarão, que é judeu, ele coloca o Torá lá em cima também, junto com a Bíblia Sagrada. E as pessoas têm liberdade para ela colocar aquilo que ela acredita. Com certeza. Algo maior, né? Com certeza, é um ente supremo. Ela, como eu falei, ela é a dogmática, né? E Sim. A gente é ecumênico também. Sim. Né? Se tu for kardecista, tu pode colocar o livro do Allan Kardec lá em cima também. Então se respeita. Bacana. E quem que é o grande arquiteto do universo? Esse é o criador de todos os mundos, né? É o único. Criador. É o princípio criador, é o número 1. Ele pode ter vários nomes, né? Jeová, Yahvé, Deus. Ele é tão maravilhoso que ele permite que todas as pessoas... Onipresente, né? Isso, que você pode acreditar nele de várias formas. Karina, eu estava a fim de mudar, só que eu não posso mudar. Porque, na verdade, como engenheiro, eu queria que ele fosse o grande engenheiro do universo, em vez de grande arquiteto do universo. Mas com bem. certeza ele era engenheiro também, né? Também. Ele era paisagista. Ele fez uma obra-prima fabulosa. E ainda tem gente que não acredita. Mas sabe que eu gosto muito de Albert Einstein, e eu li algumas bibliografias dele. E o Einstein, imagina, né? Ele é físico, matemático, cientista, ele era de tudo um pouco, né? E ele chegou a uma conclusão na vida dele que é impossível não existir algo maior, algo que criou tudo. É impossível, porque é tudo tão perfeito, né? Os planetas tudo alinhadinhos, tudo funcionando, né? Nós temos as nossas estações do ano, temos tantas coisas que funcionam tão direitinho que é impossível que não tenha um grande arquiteto aí, né? Mas eu acredito ainda, eu conheço poucas pessoas que são ateu, mas ainda existem, né? Mas o importante, tá? A gente fala assim, né? Mas assim, ó, ser ateu eu acho que é impossível a pessoa não acreditar em nada. Lá no íntimo a pessoa acredita em alguma coisa. Se ela tem um pai e uma mãe, ela acredita no que o pai e uma mãe fala, ela acredita no pai e na mãe. E o importante é o caráter da pessoa. Exato. Eles têm uma crença, eu conversei com um amigo ateu uma vez, que ele fala que o Deus é ele mesmo. Sim. Então é um ponto de vista que tem que ser respeitado. Claro. Né? Mas ele acredita em algumas coisas, mas não acredita que tem um ser que praticamente ele fez tudo sozinho, né?
Então, e o poder está dentro da gente. Ele não deixa de estar errado também. Não deixa de estar errado. Né? Então, É a um gente ponto respeitar as de vista que a indiferenças. gente tem que levar em consideração também. Com certeza. Porque nós não somos detentores da verdade, né? Nós somos... E falar-se uma coisa muito importante, porque assim, se a conduta e o caráter dele, mesmo sendo ateu, não desabona, quem somos nós para julgar também, né? É porque assim, ó, uma vez eu escutei uma pessoa falando que dizia assim, ó, essa pessoa dizia assim, ó, mas vale um ateu que pratica o bem do que um religioso que não faz nada. Perfeito. Porque não tem esse negócio de, eu não ajudo, mas eu não atrapalho. Perfeito. A gente tem que ajudar sim. Com Se a certeza. gente tem condição, a gente tem que ajudar. Porque a nossa missão aqui não é andar sozinho, a nossa missão aqui é andar em grupo e fazer o bem para as pessoas, né? Porque tem gente que fala, não atrapalho, mas ajude, se você puder, ajude, né? Não, Jesus, ele sempre dizia, né? Eu não vou dar o peixe, eu vou ensinar a pescar. Exatamente. Então, ensine a pescar, faça alguma coisa positiva, porque todo mundo pode. Mesmo as pessoas que estão numa situação que a gente considera, né? Que é uma pessoa mais humilde e tal, todo mundo consegue ajudar. Eu acho que o objetivo principal, e é isso que a gente busca sempre, né? É praticamente o bem de um coletivo, né? Eu acho que é por aí, tanto o ateu ou quem realmente acredita no Ser Supremo, né, em busca do coletivo, a gente ajudar, a gente se sentir bem em ajudar, ver um irmão que está passando necessidade, por dificuldade, seja ela financeira, amorosa, enfim, né, profissional, mas tu está ali para ajudar. Eu acho que um dos objetivos de vida é esse. E essas instituições nos ajudam a fortalecer esse tipo de conduta, entendeu? Então, a maçonaria, ela é uma instituição iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e adogmática. Olha só. Ela não é uma religião, tem que ficar muito claro. Coisa maravilhosa, mas ela faz um bem para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que estão dentro desta instituição. Não necessariamente, principalmente fora também. Fora também, eu sei que vocês fazem bastante ações sociais, trabalhos, né? fora. Eu sei. Tá, então nós estamos falando ali, nós falamos ali sobre a questão das mulheres, né? Isso. E tem uma pergunta que eu já tinha feito aqui, as mulheres, elas podem participar da maçonaria de alguma forma? Pode. Podem participar. Pode participar. Nós temos sessões que a gente chama de sessões ritualísticas, que aí só os maçons que fazem, né? E tem sessões que a gente fala que são sessões abertas. Essas sessões abertas são exclusivamente abertas à sociedade, com o objetivo do quê? De mostrar realmente qual o nosso objetivo perante a sociedade. Sim. E nisso daí é aberto para a comunidade toda, para mulheres, para familiares, todo mundo. Né? Então se fazem alguns tipos de reuniões que são abertas, né? Então a mulher também participa com palestras, né? A gente traz também assuntos diversos para dentro do nosso templo, justamente para que também nos ajude a esclarecer bastante coisas importantes para a sociedade, né? E de vários assuntos. Certo. E por que é chamado loja maçônica? Bem, aí vem do termo inglês que chama lodge, né? L-O-D-G-E. Então, certo. Assim, lodge. Lodge remete a oficina. E oficina remete a pedreiros. Então, os maçons são freemasons, são os pedreiros livres, como a gente falou. Certo. Então, são pedreiros, arquitetos. Então, o nosso local de encontro é as lojas. Só que foi traduzido assim, a maioria chama de lojas, mas também a gente chama de oficina. Mas mais tradicionalmente a gente chama de lojas. Loja maçônica, loja mais maçônica. Comum a gente ouvir, né? E vocês têm, saberia me dizer quantas lojas maçônicas tem no Brasil hoje funcionando? Nossa, não, eu não tenho, porque é o seguinte, Karina, é assim, na maçonaria brasileira, regular, reconhecida, entre as demais espalhadas no mundo, nós temos 3 potências que a gente fala. São 3 administrações maçônicas diferentes. A primeira e foi a primeira que chegou no Brasil e foi fundada no Brasil em 1822, que é o Grande Oriente do Brasil. Certo. No qual o nosso imperador foi grão-mestre também, né? E através dela que nós conquistamos a nossa independência brasileira. Então, do GOB, que a gente fala, Grande Oriente do Brasil,
Isso em 1822. Em 1927, se criou um outro grupo dissidente do GOB. Formaram as grandes lojas, né, do Brasil. Então, são as grandes lojas independentes. Em 1973, mais uma cisão e se chamou os Grandes Orientes Independentes, no qual eu faço parte. Então, é assim, no Rio Grande do Sul tem o GOB, Grande Oriente do Brasil, tem o GORS, Grande Oriente do Rio Grande do Sul, e tem a Grande Loja do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem o GOB, tem o Grande Oriente de Santa Catarina e a Grande Loja de Santa Catarina. No Paraná tem o GOB, o Grande Oriente do Paraná e a Grande Loja do Paraná. Então, sempre as três andando juntas, tá? E, então, essas três potências, ela praticamente, ela que governa, né, e é reconhecida dentro do Brasil, né? E você tinha me falado da pergunta que aí, o que você me perguntou mesmo? Para eu falar um pouco desse histórico. Eu te perguntei, eu já nem sei mais. Que aí tu vai se aprofundando e... É que assim, ó, gente, eu vou prestando atenção no que você está falando. Tá, então, daqui a pouco volta, daqui a pouco a gente volta, tá? Eu gostaria de saber, eu gostaria que você explicasse para nós o que significa o símbolo da maçonaria, aquele símbolo que as pessoas de casa que têm curiosidade podem colocar na internet, o símbolo da maçonaria. Que tem aquele compasso... E o esquadro. O esquadro e tem um G ali. Isso, nada mais é que o seguinte, primeiro que são instrumentos de pedreiros, né? Então, nós somos pedreiros. Agora eu já entendi o porquê também. Exatamente. Então, assim, o compasso, ele representa um pouco de retidão. Certo. Né? Ele simboliza a retidão. Somente, então, nas obras e principalmente na nossa vida aqui. O compasso é a forma espiritualizada do homem. Então, ele sobreposto, conforme aparece aí na frente das lojas, né? Ele simboliza praticamente o homem materializado e espiritualizado. Esse é o significado. A letra G é o grande arquiteto do universo. Grande arquiteto do universo. Então, ele está no meio de tudo isso. Certo. E você sente que ainda existe preconceito com relação à maçonaria? Na tua opinião? Existe bastante. Tu sofre bastante isso ou não? Não, até que já melhorou bastante, né? Mas quando a gente era mais novo, assim, ainda, né? A gente via muita coisa, né? Isso acontece ainda, justamente é uma coisa que a gente combate, que é a ignorância. Nada mais do que ignorância, porque hoje está muito aberto, né? A própria internet tem várias matérias que tu fala sobre a maçonaria. E engraçado também, no meu tempo de estudante, não se falava quase nada. E o meu filho hoje mais velho, o Gabriel, está com 19 anos, mas quando ele estava na quinta série, eu peguei um livro dele de história, e por incrível que pareça, então nós estamos falando isso de 14 anos atrás, já começou a aparecer nos livros a presença da maçonaria na independência do Brasil. Está lá. E não estava, era escondido. De alguma maneira, não sei porquê, né? De alguns interesses. Mas hoje, então, assim, hoje é claro, hoje o conhecimento está ao poder de todo mundo, né? É só você ir atrás e estudar. Então, assim, mas existe ainda, principalmente nos interiores, né? Onde a influência dessas comunidades ainda, ou ela é evangélica, ou ela é católica, ou às vezes protestante. Então tem ainda esse índice de discriminação perante a nossa instituição. Sim. E a gente sempre comenta que é o seguinte, isso é dogmática, mas eles acham que a gente é uma religião. É uma religião, Semana passada, nós estávamos num seminário da Ordem, né, em Brusque, e aonde nós trouxemos um pastor protestante para falar sobre isso. Foi muito interessante ele falar. Então, assim, ele viu também que praticamente as duas instituições, elas brigam por um mesmo objetivo comum. Melhorar o ser humano, né? Combater a ignorância, prática das virtudes. Ele também falou isso lá. E ele falou também que, claro que existe, como a gente também tem alguns preconceitos com algumas religiões. Sim, sim. Né? Sim. Então é normal, eu acho que isso vai disseminando, já foi muito mais combatido, né? Já foi muito mais assim ignorado,
mas à medida que o tempo vai passando, as coisas vão ficando mais claras. Isso a gente vai conversando, a gente vai, né, hoje em dia tem o YouTube aí, que tem, acho que tem muitos maçons que tem canal no YouTube, tem muito conteúdo aberto, então as pessoas têm esse acesso hoje para poder entender, para a gente erradicar com a ignorância, erradicar com o preconceito, porque assim, o objetivo do nosso Conexão Espiritual é justamente isso, é dar essa abertura para religiões, para seitas, para todas as pessoas que têm vontade de falar coisas positivas, edificantes, para o nosso crescimento espiritual e humano, porque nós somos humanos, nós estamos aqui vivendo essa realidade que muitas vezes não é fácil, mas nós precisamos entender o outro, nós precisamos entender essas filosofias maravilhosas, porque a maçonaria, o pouco conhecimento que eu tenho, que eu confesso para vocês que eu não tenho muito conhecimento, mas aquilo que eu li até hoje sobre a maçonaria foram só coisas boas, porque eu conheço alguns maçons que sempre fizeram coisas muito boas para a sociedade. E isso é o mais importante, é você querer que as pessoas vão bem, é ajudar, é fazer tudo isso que você está falando para nós. Isso é maravilhoso. Eu estou muito contente com esse programa hoje e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo, que elas abram a mente, que vão pesquisar outras coisas, porque aqui é rapidinho, é 1 hora, já está quase dando um intervalo. Mas você pode acessar aí vários veículos de comunicação e encontrar mais informações. Então, Maurício, eu falei que eu ia te chamar de Marcelo. Eu sou uma pessoa que eu cumpro com aquilo que eu digo. Como que é a estrutura da maçonaria no Brasil? Era isso que eu estava falando naquele assunto. Então, existem as 3 potências. Então, elas são regulares. Então, assim, hoje, o GOB, como foi a primeira, né, no Brasil, ela tem uma estrutura hoje muito parecida com a nossa civil que nós vivemos hoje aqui. Então, assim, ele tem um presidente, né, que se fosse um presidente da República, que é um grão-mestre maior, que fica em Brasília. Tá. Né, e tem os grãos-mestres nos estados como se fossem os governadores. Existe no GOB ainda deputado estadual maçônico, deputado federal maçônico, tá? Tem juízes, porque também tem um Supremo dentro da instituição do GOB. Então, assim, o GOB ele se baseou muito no paralelo ao nosso regime hoje brasileiro também, né, de governança, né? E através disso que daí surgiu as outras potências, as grandes lojas, como eu falei, em 1927, depois, em 1973, o Grande Oriente Santa Catarina, no qual eu faço parte. Então, existem essas 3 potências. Essas são independentes porque a gente não tem vamos dizer assim, um governo centralizador em Brasília, né? Nós temos no estado. Então, o GOSC hoje, ele é uma potência dentro do estado de Santa Catarina. Ele não é uma obediência que deve subordinação a um grão-mestrado em Brasília, né? Então, ele é independente. As grandes lojas e os grandes orientes independentes, eles são independentes. Então, nós temos um grão-mestre em Santa Catarina, nós temos um grão-mestre no Paraná, e o GOB não. O GOB é um centralizado. Um grão-mestre para o Brasil todo. Entendeu? Entendi. Tá, e os maçons, eles têm alguma forma de se identificar? Não tem uma história aí de 3 pontinhos? Tem, pisca-olho também. Pisca-olho, mexe na orelha igual truco, assim, sabe? Entendi. Mas tem alguma forma? Porque é o seguinte... Pode falar? Não pode posso falar? Eu não posso falar. Eu sei que tem 3 pontinhos, não tem? Os 3 pontinhos já ficou lá, assim bem... Todo mundo já sabe, né? Já sabe, isso foi uma característica, assim, porque representa o triângulo, né? Sim. Né? É o princípio de tudo, né? Já que a gente estuda um monte de coisa, mas assim, como eu falei, como eram pedreiros, arquitetos naquele tempo, como eles repassavam o conhecimento? Através de sinais, toques e palavras. E é isso, a gente aprende até hoje. Eu acho que o grande mistério disso tudo, que todo mundo fica perguntando, mas o que fazem? O que é isso no final das contas? Né? Nada mais que pleno conhecimento só.
Sim, né? o estudo, o né? estudo, A é o evolução, estudo. a busca da Eu acho que, evolução. chama atenção tudo que aquilo que é diferente, Que é né? diferente, que acha que é uma coisa muito secreta. Exato. Todas as religiões, filosofias têm as suas ritualísticas, Com né? certeza. Tem as suas questões internas, né? Que às vezes não abrem assim para a sociedade, que é natural, a gente tem que compreender isso, aceitar. E Lembra que a gente falou no começo ainda? O seguinte, a gente deixou de ser secreto. sim, Hoje a gente é discreto, discreto, é verdade. tá? Verdade. Discreto. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, né, para tomar uma aguinha e já retornamos, tá, ao nosso Conexão Espiritual. Então você que está nos assistindo no YouTube, compartilhe com as pessoas. Vamos disseminar esses conhecimentos maravilhosos. Até daqui a pouquinho. Feira da Agricultura Familiar de Sara. Hortaliças, frutas, produtos orgânicos, queijo, mel, farinhas, ovos, caldo de cana, embutidos, carnes, artesanato e pacificados. Tudo fresquinho, direto do produtor para a sua casa. Todas as quartas-feiras das 16 às 19 horas e às sextas-feiras das 13 às 19 horas. Feira da Agricultura Familiar, em anexo à estação rodoviária de Sara. É do seu bem mais precioso que nós da Cerâmica Armódio queremos cuidar. Sua casa é onde você vive os melhores momentos de sua vida e onde você guarda seus maiores tesouros. Pensando nisso, que nós atuamos há mais de 30 anos no mercado da construção civil, buscando entregar o que há de melhor para o seu telhado. Estamos localizados em uma região privilegiada, com a melhor matéria-prima do país. Conhecidos como a Telha Branca do Sul, Sangão é a capital catarinense da telha e do tijolo, cidade onde estamos situados. Cerâmica Armódio, há mais de 30 anos, cobrindo o Brasil. No campo, não tem escolha pequena. Qualquer decisão é um compromisso com a terra. E compromisso com a terra não se cumpre de bota limpa. Aqui na Copérgia é assim. É produtor cuidando de produtor. Do preparo ao plantio, do cultivo à colheita, do mercado até a sua próxima decisão. Encare o campo com quem está no campo. Vem pra Copérgia. Baseada nos princípios e valores do cooperativismo, a Cooperativa Energética Cocal se fortalece na união das pessoas, promove o desenvolvimento socioeconômico, transforma a sociedade através de ações sociais e contribui com o crescimento regional, respeitando e valorizando o seu potencial. Cooper Cocal, construindo o futuro com energia. Besbate Empreendimentos e Imóveis. Solidez e credibilidade em negócios. A Besbate Empreendimentos e Imóveis é uma empresa que trabalha há 20 anos com locação, compra e venda de imóveis, loteamentos residenciais e empresarial. Parque Empresarial Estação Sul, o porto seguro para a sua empresa. Localizado na rodovia Genésio Mazon, SC 445 Cocal do Sul. Venha conhecer as vantagens de investir ou instalar sua empresa no Parque Empresarial Estação Sul, centralizado entre os municípios de Uruçanga, Cocal do Sul e Morro da Fumaça, a 15 minutos da BR-101. Loteamento residencial Vale do Guete. Encante-se com tudo o que você sempre sonhou. Localizado no bairro Figueira, Uruçanga. Tenha o privilégio de morar com uma vista privilegiada, em harmonia com a natureza. Local tranquilo, próximo ao centro da cidade. Besbate Empreendimentos e Imóveis. Solidez e credibilidade em negócios. Fones 48 3441 4000. WhatsApp 999840880. Estamos de volta. Eu fiquei agora aqui conversando com o Maurício nos bastidores. Quero mandar um abraço para todos os maçons que estão nos assistindo. Ele disse que depois vai ver o WhatsApp dele, que vai estar cheio de coisa. E vamos dar sequência aqui, então, porque nós temos meia horinha, então nós precisamos dar uma acelerada aqui, tem bastante coisa, né?
Na maçonaria, Maurício, nós temos graus. Você poderia nos explicar? É, claro. A gente divide a maçonaria em duas corporações. A primeira é a simbólica. que a gente chama. Certo. Então a simbólica ela tem o grau 1, o grau 2 e o grau 3. Certo. Né? E depois nós temos a corporação filosófica, que aí vai do 4 ao 33. Né? Isso é muito difundido aqui na sociedade, né? Ah, aquele é grau 33, aquele é grau 18, enfim. Então isso realmente existe dentro da maçonaria. São graus que tu vai estudando à medida da tua evolução, né? Como ser humano, como maçom, e até galgar o grau, vamos dizer assim, o máximo é o 33? Não. Porque dentro da maçonaria a gente vai ramificando um pouco mais, porque se trabalha com alguns ritos que a gente fala. Né? Como tem um rito católico da igreja, nós também temos nossos ritos. Então hoje, o Grande Oriente de Santa Catarina ele trabalha com 8 ritos. Então são 8 maneiras diferentes de praticar a maçonaria. Na forma simbólica elas são iguais. No grau 1, grau 2, grau 3. Aprendiz, companheiro e mestre maçom. Nos 8 ritos são iguais. Porém na parte filosófica, aí tem essa diferença. Tem uns que não vão até o 33, tem uns que vão até o 10, mas que ele praticamente equipara-se ao 33 do rito escocês antigo e aceito, que é o mais conhecido. Tem outros que vão até o 13, também se equipara ao 33 lá. Então, dependendo do rito do que o maçom é formado, ele vai até o 33, ou ele vai até um grau 10, ou até um grau 13, mas todos convertem a... Mas assim, quando chega no 33... Tem mais conhecimento pra frente? Tem. Tem. Sabe o que é, Karina? Que a gente não sabe nada. Não né? sabe nada. Aí a gente tem que descer e voltar a fazer novo. tudo de novo. É um ciclo. Aí acredito. Realmente que a gente fala, quanto mais tu procura conhecimento, mais procura do saber, parece que realmente tu não sabe nada e tu quer mais. Então, realmente, às vezes tu tem que refazer todo esse ciclo, né? Porque todo mundo acha assim, vou chegar no grau 3 e vou... Nada, aí mesmo que... É porque, na verdade, o nosso cérebro humano aqui, o físico, ele é bem seletivo e ele vai descartando algumas informações, né, também, né? Então, você tem que estar sempre alimentando para que você possa ter esse conhecimento sempre fresquinho, né? Sempre atual, porque também as coisas vão mudando. O Henrique, ele tá mandando um abraço para ti, o Henrique Vargas. O Henrique. O Henrique, ele disse parabéns pelo programa, um abraço ao Maurício. Outro abraço a ele. Um abraço, Henrique, você que está nos assistindo, a minha amiga também. A minha amiga Marlova, ela já me mandou uns prints aqui também, tá assistindo. Tenho muitos amigos aí que estão assistindo. Um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês. O papo aqui realmente tá maravilhoso. E então agora, Maurício, vamos falar sobre as ordens paramaçônicas. Opa. O que é as ordens paramaçônicas? As ordens paramaçônicas são instituições que eles caminham paralelo à maçonaria. Eles não são... Por que é paramaçônica? Porque a maçonaria que as patrocina, né? Então essas ordens paramaçônicas, elas chegaram no Brasil em torno de 1920, por aí. Nós temos, na parte masculina, os Lautons, que são meninos de 6 até 12 anos de idade. Ali eles adquirem vários conhecimentos também, né? Já como crianças, aprende a se comportar, né? Aprende a saber respeitar as pessoas mais velhas, tem um momento de falar, um momento de brincar, né? Um momento de ele estudar e apresentar alguma coisa perante a assembleia de meninos e maçons que estão ali. Então, assim, é uma reeducação, né? A nossa ordem que eu falo, ela é tão perfeita que ela envolve tudo isso, ela envolve a família toda. E nessas ordens paramaçônicas, que são os lautos de menino, a família participa diretamente. Onde que a mulher também participa. O irmão mais velho, o vô, a avó, participam ritualisticamente, é aberto para eles. Então a criança se sente muito acolhida ali, né? Então depois dos 12 anos até os 21, ele tem a ordem Demolé, que é bem conhecida também na sociedade por alguns trabalhos filantrópicos. Também patrocinada
pela maçonaria e sempre um maçom na coordenação disso também. Por quê? Porque as reuniões deles são feitas nos templos maçônicos. E assim, para desmistificar também, o que é um templo maçônico? O templo maçônico, Karina, é a construção civil. Tá lá. Certo. Tem um templo na frente do exército, que é o templo da Grande Loja. Tem um templo que é na frente, no bairro São Luís, que é do Grande Oriente de Santa Catarina, ao qual eu pertenço. E tem um do Gobe, que fica na linha Cabral. Bem, esse é o templo maçônico. As lojas, o que é a loja? É a oficina. É a reunião de cada irmão. Então tem uma loja na segunda, uma loja na terça, uma loja na quarta, uma loja na quinta, uma loja na sexta. Então as lojas são a corporação dos irmãos. E o templo é um só. Então esses meninos, eles fazem a reunião dentro do nosso templo. Das meninas, né? Nós temos várias ordens paramaçônicas. Eu vou te falar, senão porque senão é tema para outro, para uma outra conversa. Então assim, e das meninas então tem as abelhinhas, que são as meninas também de 6 anos a 12 anos. Também eu ouvi falar bastante das abelhinhas. Aprende, a minha filha é abelhinha, né? Agora ela já passou, agora ela foi para as filhas de Jó, que vai fazer 13 anos, né? Então, com o mesmo objetivo, né? Amor à pátria, amor filial, aprender a coisas referentes às coisas sagradas, né? Respeito, disciplina, enfim, é uma escola filosófica que a gente dá oportunidade. E se tu comparar com algumas religiões, por exemplo, a religião católica também faz a mesma coisa, né? A primeira comunhão, né? A crisma, também não é diferente. Sim, sim. Eu gosto muito, né? eu gosto muito de falar que a maçonaria ela tem que trabalhar muito na categoria de base, que eu falo. É igual um time de futebol, sabe? Um time de futebol, para chegar na maioridade, ele investe lá no infanto juvenil. Exatamente. Porque aí tu chega, a criança, ela chega já com maturidade suficiente, discernimento para saber o que ela quer, o que ela não quer da vida. Que é diferente de ela chegar de paraquedas, cair na instituição a primeira vez. E outra, o ser humano mais novo é muito mais fácil de você moldar, muito mais fácil de você introduzir alguns conhecimentos para ela. Por quê? Porque ela está sem vícios, né? Ela está muito pura ainda. Então, tu deixa essa criança preparada para a sociedade. E ela vai depois ter o discernimento o que ela quer da vida dela. Se ela vai para um caminho A ou um caminho B. O que acontece com todas as Exatamente. pessoas, né? Então, essa é a formação. Ou ela segue ali ou ela procura outros caminhos, que é super normal, né? E tem depois daí as filhas de Jó, que também, daí a abelhinha de 6 a 12 anos e as filhas de Jó também de 12 até... E existe 20 alguma anos. formação para isso? Por exemplo, concluiu esse período ali até os 12 anos. Existe uma diplomação, vamos dizer assim? Não, é porque... Uma transição? Não, existe uma transição, né? Porque aí é uma nova etapa da vida, né? Existe uma nova iniciação, como ela é uma ordem paramaçônica, também existem iniciações, né? Sim. Que é um fato, um fato histórico para a pessoa que está sendo iniciada, né? Que é um momento inesquecível isso, que fica marcado na nossa vida. É uma formação, né? Porque toda iniciação é uma mudança de vida. Tu tens essa oportunidade sabe, de querer algo mais, de melhorar como ser humano. Então, é uma oportunidade, né? Então, assim, tem quando sai de uma fase para outra, né? Tem sim, mas graus em si, não. Aí fica mais para a maçonaria mesmo. E tem uma instituição, a mais importante, que eu acho, que é uma paramaçônica, que é as abelhinhas, as filhas de Jó, os Lautons e, como eu falei agora, e os Demolés são ordens paramaçônicas também que estão espalhadas no mundo, não é só no Brasil, correto? Como eu falei, eles vieram aqui em 1920 por aí, né? Que foi capitaneada aqui no Brasil essas ordens. Mas tem uma que é muito mais antiga, que chama os Shriners. Sim. Os Shriners elas já são do século XIX. Né? O que era? Eram maçons americanos, que eu acho que tu vai saber da história. Não sei. Tu vai saber que eram os clowns. Os clowns eram os palhaços que faziam alegria dos pacientes nos hospitais. Eram maçons vestidos de palhaço. Sério? E eles se juntaram e fizeram uma grande corporação, que se chama os Shriners hoje. Entendi. Eles arrecadaram tanto dinheiro entre eles, que eles hoje
representam uma área da maçonaria que está espalhada, principalmente nos Estados Unidos, com 22 hospitais, hoje patrocinados pelos Shriners. Sério? E com tratamentos exclusivos, que é especialmente só para crianças, né? Crianças de 1 ano de idade até 17 anos, né? Problemas de lábio leporino, queimadura e problemas ósseos também. Então os Shriners, eles, como é que é feito isso? A gente chega uma criança com uma certa deficiência, né? Uma dificuldade. Nós temos um comitê, né, de médicos. Eu faço parte dos Shriners, eu não sou médico, sou engenheiro, mas existe maçons, dentistas e médicos que fazem parte disso. Então eles pegam nesse comitê eles pegam o problema dessa criança, que já existe lá, dos médicos, né, e aí é levado ao nosso conhecimento para falar o seguinte: não, isso é um tratamento de Shriners aonde? Nos Estados Unidos. Ela queimou 80% do corpo. E a gente manda para lá e o tratamento é de graça para essa criança. Sério? Independente se ela é filha de maçom, parentesco maçom, não interessa. Então, o Shriners tem esse trabalho filantrópico que é lindo. E nós queremos trazer isso para o Brasil também. Que coisa incrível. Isso era algo que eu não sabia. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo também, muitas pessoas não sabiam desses trabalhos sociais e nós vamos falar mais sobre isso. Você poderia citar alguns estudos que são feitos dentro da maçonaria? Nossa, tem vários, né? Né? Tem vários. A gente pode começar assim até pela letra G, como tu falou, né? Que é o estudo, que é o princípio de tudo. Né? A gente estuda gnose, geometria, gravidade, cabala, a Bíblia Sagrada, história, filosofia. É aquilo, eu acho que 33 graus são pouco. São poucos graus de infinidade de conhecimento que nós... Civilizações antigas, que a gente tem muita influência, né? Mitologias, que a gente tem muita influência disso. Quando a gente fala em civilizações antigas, Karina, a gente pensa no seguinte: olha só que interessante, eu não sei se tu já estudou, tu tem esse conhecimento da civilização egípcia. Ela é fascinante. Porque é o seguinte, para tu formar um sacerdote, que eles tinham 7 templos sagrados, para se tornar um mestre sacerdote, eles ficavam 21 anos estudando. Olha que loucura, 21 anos daí você estava pronto para dissipar conhecimento pro resto, né? E trazer novos, pensando novas pessoas na comunidade para também seguir a mesma função. E hoje tem algumas instituições que são pouco tempo que a gente vira mestre para poder. Sim, então é uma loucura, né? E eles têm uns ensinamentos muito parecidos com nossos, assim, sabe? Muito interessante. E assim, eu estudei um pouquinho sobre essas iniciações lá no Egito. Tinham aqueles que faziam as iniciações, como é que era o nome deles? Tem um nome específico que eu até gostaria de lembrar. Mas essas iniciações que eram feitas, elas eram muitas vezes feitas de forma ritualística também. Sim, também. Eu sei que tem um estudo de projeção astral dentro das iniciações egípcias, Com certeza. que o cara tinha que ir lá dentro de uma pirâmide, eles colocavam dentro de um local totalmente fechado, e a pessoa tinha uma missão que ela tinha que sair, ir em outra sala, ver o que tinha lá e retornar e dizer, eu vi tal coisa lá. E aí tu ia subindo, tu ia fazendo outros processos, né? Então tem muita coisa, gente. Isso é maravilhoso a gente ter a oportunidade de estudar essas coisas abertas hoje. Hoje é muito fácil, você pode ir lá no Google, lá, no pai Google, né, que é um pai e uma mãe muitas vezes, digita lá o que você quer saber e tá lá. E a gente está falando de 3.000 anos atrás. Sim. Antes de Cristo, olha só o conhecimento. Sim. Eu acredito que aqueles povos, né, como os essênios também, que são maravilhosos, que a gente tem uma influência deles ainda até hoje, que é o seguinte, eles detinham conhecimento e eles eram muito mais espiritualizados do que a gente hoje. Parece que hoje a gente ficou mais materializado, né? E eles detinham isso, né? A própria pirâmide em si, né? Que o é uma alinhamento das Nossa, pirâmides. não, é uma usina de energia, é uma câmera sonora maravilhosa.
eles acústica, estudavam tudo, então, muito a questão da astronomia. Astrologia, então, astrologia, tudo. as pirâmides elas estavam alinhadas. As constelações. E você conseguia lá captar o solstício, tinha toda uma configuração. Que sem aquilo, tecnologia. Sem né? tecnologia, estava alinhado lá com o cinturão de Órion, e aí as pessoas iam lá para reverenciar, para cultuar aquilo que elas acreditavam. E isso é algo fantástico. Eu gosto muito do Egito Antigo. E se tu pensar Gosto bem, que é o seguinte, tem a energia tenúrica. Sim. Se tu pegar a energia tenúrica, o que ela acontece? Tu pega no globo terrestre, onde que ela está centralizada? No Egito. No Egito. É no meio do planeta. Então, segundo a Helena Blavatsky, a Helena é maravilhosa, Blavatsky. né? A Helena falava o seguinte, que teve um grande dilúvio no mundo. E se tu pegar algumas religiões, são várias que falam desse dilúvio. E elas não tinham conexões no mesmo continente, não existia internet. Como é que eles sabiam e falavam do mesmo fato do dilúvio? Então, vários povos falavam que teve um dilúvio. E aí, esse povo egípcio, principalmente, ficou num cume, e depois que abaixou o dilúvio, eles tiveram a oportunidade de renascer. É uma iniciação. Renasceram para o planeta. E aonde que foi? Justamente no Rio Nilo, que é a força tenúrica do mundo, está ali centralizado, certinho. Aonde converge todas as energias do planeta, está ali. E por isso que eles ficaram ali. E ali eles começaram a estudar, e estudavam, né, já não só a parte, né, do ser humano, mas a parte de insetos, a parte de animais. Sim. Né, astrologia, olha... Isso está lá escancarado nas paredes Sim. dos templos. Hoje a gente vê muito na internet que eles colocam aqueles desenhos e fazem comparativos com helicóptero, com um telescópio, com coisas que milhares de anos na frente que foi descoberto, coisas que eles não tinham como saber. Como que eles sabiam isso? Se tu parar para pensar que um monolito daquele, que o peso dele, que é uma pedra única, um bloco único para fazer uma pirâmide, é 130 toneladas. Sim. Hoje o nosso equipamento mais moderno é 1.300 toneladas, o máximo que ele pega. Estão falando de 130. Como é que foram parar essas pedras em cima da outra lá? Me explica isso. Tem explicação? Tem explicação? Tem explicação. Eles detinham muito conhecimento, né? E então, de onde assim, que vinha, será esse conhecimento? Vinha de outras galáxias aí, né? De outros planetas aí. Com certeza. Levitação, meditação. Sim. Né? E aí vai. Com certeza. E talvez hoje nós não temos esse acesso direto, todas as pessoas, porque nós nos fechamos para isso. Nós nos fechamos para a materialidade. Mas se a gente expandir a nossa mente, a gente vai transcender essa matéria, a gente tem esses acessos. Tu é exemplo disso. A gente tem que abrir a nossa mente para a gente poder entender um pouquinho mais sobre como que funciona o universo, e ele é fantástico. Concordo. Fantástico. Tem muitas coisas ainda para a gente descobrir e tem muitas coisas que vão acontecer aí, não vai demorar muito, e a gente muitas pessoas vão cair do cavalo. E por isso que é muito importante a gente ter essa liberdade para poder falar abertamente sobre esses assuntos, porque aparentemente nós somos pessoas normais. Com certeza. Né, Maurício? Com certeza. Nós somos pessoas normais, nós trabalhamos, nós vivemos em sociedade e a gente tem interesse nesses estudos. A gente não está aqui só para pagar conta, né, cara? Não, pagar boleto. Para pagar boleto? Tem medo de boleto? Não, uma tem coisa mais. Que tem medo na vida é boleto. Exato. A gente não está aqui só para acordar, trabalhar, voltar para casa, ficar com a família. Não, tem muito mais coisas, hein? E você teria como nos indicar alguns livros, porque eu sei que você trouxe alguns livros. Eu trouxe alguns livros aqui, porque é o seguinte, a maioria dos livros que a gente encontra hoje, eles são direcionados a maçons. Sim. Então, se a gente indicar algum livro, a pessoa que não é... Não, até adquirir vai, mas não vai ter um conhecimento da essência do conteúdo da matéria, né? Entendi. Porque só o maçom que tem alguns conhecimentos pelos sinais. Então, a gente consegue decifrar. A gente chega sabe? lá na loja e a gente tem que fazer assim, ó, então, um sinalzinho assim, né? Pra então pessoa a gente, entender, né? Eu trouxe aqui alguns, né, que eles são livros mais comerciais, certo, né, que tem um pouco de ficção e ali tem um pouco da essência da nossa instituição, né? Então eu trouxe aqui o Kybalion,
né, que é um pouco sobre a Cabala. O Código de Salomão, né? Deixa eu ver esse aqui eu não conheço, esse aqui eu conheço. O Evangelho Código Essênio também da Paz, que eu trouxe também. Então todos eles não são livros diretamente voltados aos maçons, mas sim contando um pouco de ficção, um pouco de conteúdo da nossa instituição, né, dentro de uma narrativa uma linguagem mais fácil, né? Então são esses livros que eu indico, né? Certo, não, isso aqui parece bem interessante. Bem legal. Um antigo alvo. Isso aqui eu acho que é tipo uma ficção, né? É uma ficção. Um romance, uma ficção. Esse aqui já é um livro mais um pouco mais detalhado sobre a Cabala. Detalhado. Exatamente. A Cabala. Tem um canal no YouTube, não me lembro agora qual que é o rapaz, e ele fala sobre a Cabala. Cabalá, ele fala Cabalá. Tem uns que falam Cabala, Cabalá. E ele segue essa filosofia de vida. Sim. E ele é um cara muito... Ele é novo, ele deve ter uns 20 e pouquinhos, assim, uns 20 e poucos anos. É porque ele segue essa praticamente filosofia. vinda dos judeus, né? Sim. Que né, é um povo altamente culto, né? E tem as suas metodologias, por isso que eles são bem sucedidos até hoje, também nas suas aonde que eles estão no meio, né? Seja em empresas, na parte profissional, na parte pessoal. Então eles têm a Cabala como vamos dizer, um mantra, né? Que é um auxílio para eles, né? Tem pessoas que seguem, né? A própria Madonna também segue a Cabala, também arrisca, né? E é isso, é colocar em prática. Porque é o seguinte, o que a gente fala? Não adianta a gente ficar 2 horas falando de conhecimento. Bom, legal. Se a gente não passar da porta e tentar colocar isso em prática. É isso. Exatamente. Aí sim se divulga, aí sim se tem conhecimento do que tu estás falando e a prática, né? É que a gente fala, a prática das virtudes, né? Sim. É colocar isso em prática para ver qual o resultado que vai dar isso, né? Se realmente vale a pena isso. Né? Há umas semanas atrás esteve aqui comigo o Manuel Mendes, lá do Oikos, provavelmente você conhece. Conheço. E ele falou algo que depois eu fiquei pensando, ele só, Karina, o conhecimento em si, ele não tem valor. Ele só tem valor se você pratica aquilo ali. Exato. Porque um conhecimento que não tem valor é aquele que não é útil. Eu acredito. Então, o conhecimento ele precisa ser útil. A gente está aqui falando, mostrando assim de uma forma leve, né, o que é a maçonaria, tendo esse bate-papo aqui super descontraído, mas é algo muito sério. Há uma filosofia de vida. E não serve só para essas instituições. Se a gente levar em conta alguns segmentos profissionais, eu cheguei a trabalhar no governo do estado, na minha área, no DEINFRA, né, em 2011 a 2015, onde eu vi realmente ali, pela falta de repasse de conhecimento de profissionais mais antigos e a falta de iniciar profissionais novos com concurso, se perdeu muito conhecimento. As pessoas se aposentaram ou morreram e não foi suficiente para passar o conhecimento da prática da vida para esses novos profissionais. Então isso acontece em tudo quanto é lugar. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento e fazer a prática diária disso. Até para tu saber o resultado, né? Sim, e passar. Uma vez na faculdade eu questionei um professor, não foi o Alisson. O Alisson deve estar assistindo agora. Um abraço, não foi você, Alisson. Eu não lembro qual foi o professor. Que eu perguntei o porquê que a gente tem que estudar as coisas que já aconteceram e que já não tem mais valor para nossa sociedade. E o professor, ele ficou pensando, ele assim... Ele, depois, no final da aula, ele assim, tu sabe o que eu fiquei pensando no que tu falou? Eu acho que é porque nós precisamos ter base, entender como não fazer para aprender a fazer, né? Então, assim, tudo que deu errado lá atrás é um aprendizado para que a gente faça certo, da forma certa. É engraçado que tem pessoas que elas são avessas a passar o reconhecimento, sim, mas eu acredito que isso é uma insegurança dessa pessoa, porque o conhecimento está ali para ser praticado, para ser repassado, realmente, entendeu? E tem pessoas que não gostam de repassar conhecimento. O que não querem passar porque acham que vão se prejudicar. Vão se prejudicar, eu acho assim, são pessoas inseguras, né? Sim. Então, a insegurança causa isso. Ele pode ficar no meu lugar, ou eu posso causar um dano, não sei o quê. Então, né, o conhecimento está ali,
tá acesso a todo mundo e eu acho que tem que ser praticado. Exatamente. E tem algum filme, algum documentário que tu gostaria de indicar? Hoje tem vários, né? Tem o Código da Vinci, que é um, né? O Código da... eu gosto muito do Tu Código sabe, da Vinci. eu tô na Eu assisti. Eu tô na segunda... segunda não, tô na 6ª temporada do Outlander. Tá? Outlander agora começou a falar um pouco sobre a nossa instituição. E muito legal. Porque foi através dos jacobitas e os ingleses a maçonaria que uniu. Então ali ele fala algumas coisas dessas. Eu comecei a assistir essa série, Tá? mas é uma série muito longa, aquilo não tem mais fim. Não tem, mas eu gosto. É igual aquela de medicina, que Eu o pessoal já estava ficando velho, se aposentando. Se aposentando na medicina. Então, assim, tem outras também, né? Tem a teoria da conspiração, também Sim. tem. Então, hoje tu acessa lá no Pai Google, como a Karina falou, Google, e a ali Mãe ele Google, te lá mostra, tu né? encontra. Sempre com um pouco de ficção, um pouco de romance, um pouco de ação, né? Não é a essência da maçonaria como a gente pratica aqui, né? Nos templos, né? Mas sim uma ideia. E eu vou te falar que já deu nosso horário. Nossa! E a gente não terminou as perguntas. Mas então eu gostaria de te agradecer, porque já deu nosso horário, né? Tem assunto para mais 5, 6 horas aí, para mais, né? Mas infelizmente acabou o nosso programa hoje. Quero muito te agradecer por estar aqui. Quero te convidar para em outra oportunidade voltar aqui para a gente continuar esse assunto. Tens algum recadinho para passar para o pessoal para a gente finalizar? É isso, Karina. Primeiro quero agradecer também a oportunidade, né, de a gente explanar um pouco sobre a nossa instituição, né, desmistificar um monte de coisa que a gente encontra na sociedade até hoje, né. Então eu acho que o nosso bate-papo foi legal, acho que foi um pouco esclarecedor, né. Foi bem legal. E é isso, eu quero agradecer também a quem nos assistiu hoje, né. E que tomara que a gente tenha também passado um pouco de conhecimento. Com certeza, todos, porque né? eu aprendi bastante aqui. Então eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nessa tarde agradável. Semana que vem a gente volta com muito mais coisas, outros convidados. Então, muito obrigada, compartilhe com as pessoas e até sábado que vem. Tchau, tchau!